Olá, pessoal do primeiro ano A e do primeiro ano B da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física e nós vamos falar sobre a equação da continuidade e o efeito Bernoulli. Então, vamos observar essa imagem, né? Então, aqui nós temos uma área de entrada maior que uma área de saída. Só que vamos supor que isso aqui seja uma mangueira, né? Uma mangueira com água. A quantidade de água que entrar tem que ser a mesma quantidade de água que vai sair, não é isso? Então, a equação da continuidade, que é dada por isso aqui, ó, A1V1 é igual a A2V2, quer dizer isso, que toda a água, né, qualquer fluido aí, né, mas eu estou falando sobre a água, que todo fluido que entrar nessa mangueira aqui, ele terá que sair. Então, vamos observar. Quanto maior for a área, o que vocês acham que vai acontecer com a velocidade? Ela é menor. Então, aqui, ó, entrou uma certa quantidade de água com uma determinada velocidade. Quando ela for sair aqui, por essa área ser menor, o que vai ter que acontecer com a velocidade? V2, ela vai ter que aumentar, ela vai ter que ser mais rápida a saída, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, a quantidade de água que vai entrar é a mesma que vai sair. É isso que é a física dessa equação da continuidade. Então, ó, a área vezes a velocidade é igual a uma constante. Então, a gente pode dizer que A1V1 é igual a A2V2. Vamos considerar os índices 1 a entrada e os índices 2 a saída. Então, A1 e A2 são as áreas no Sistema Internacional de Medida. A unidade de área é o quê? O metro quadrado. V1 e V2 são as velocidades de entrada e saída do fluido. E qual é a unidade de velocidade no SI? O metro por segundo. Então, é isso que está dizendo a equação da continuidade. Aí, nós temos a equação de Bernoulli. Vamos passar para a equação de Bernoulli. Anteriormente, nós vimos o princípio de Steven, né? A gente falava que era da hidrostática, estático, parado. Agora, a equação de Bernoulli, ela é um princípio da hidrodinâmica. Então, quando a gente fala de dinâmica, é algo que está em movimento. Então, a equação, vou ler esse trecho aqui para vocês, já está referenciado, está lá na referência que está no final do slide. Então, ó, a equação de Bernoulli é um princípio presente na hidrodinâmica que pode ser entendido de maneira análoga ao princípio de Steven na hidrostática. Isso quer dizer que, como os fluidos estão em movimento, deve-se considerar um termo adicional, que não é considerado no princípio de Steven, contendo as velocidades dos fluidos envolvidos. Então, se vocês repararem a equação de Bernoulli com a do princípio de Steven, elas são parecidas, porém, a de Bernoulli tem esse acréscimo, né, que contém as velocidades dos fluidos envolvidos. Então, ó, vamos observar aqui, espero que dê para vocês verem. Nós temos que considerar que o fluido ele é incompressível para poder provar Bernoulli. Por quê? O que é um fluido incompressível? Ele não diminui o volume quando ele é submetido a uma determinada pressão. Aqui eu fiz um lembrete de todas as equações. Essas equações vocês conhecem todas. Então, ó, da energia cinética, da energia potencial, do trabalho, da massa. Da onde saiu essa da massa, né? Da densidade. A densidade é igual a massa sobre volume. Eu já isolei a massa. O volume não é só eu multiplicar a área vezes um comprimento, a altura, por exemplo. E a força, lá da definição de pressão. Pressão é força sobre a área. Então, a força é a pressão vezes a área. Deixa isso aqui guardado que nós vamos usar já já. Então, aqui nós temos essa seguinte situação. Nós temos um determinado fluido entrando aqui nessa área 1 e saindo aqui pela essa área A2. Então, ele entra com uma velocidade 1 e sai com uma velocidade 2. Lá do princípio da continuidade, tudo que entrar vai ter que sair. Então, beleza. Nós colocamos aqui o nosso referencial, e desse referencial até a área 1 aqui, mede H1, e desse referencial até a área 2, mede H2. Então, ó, o fluido vai daqui, né, da partezinha azul para a parte verde. Pessoal, vamos imaginar uma coisa. Esse movimento de baixo para cima, ele é natural? Não, ele é um movimento forçado, né? Então, a gente precisa de algo que faça esse fluido sair da parte inferior e chegar na parte superior. Então, nós vamos considerar aqui que o fluido, ele realiza trabalho no próximo diferencial de fluido, que no próximo diferencial de fluido vai chegar aqui na saída 2. O que você está falando, professor? Nós estamos falando de energia. Então, a diferença de energia aqui no ponto 2, menos a diferença de energia aqui no ponto 1, é igual a um trabalho externo. Por que é um trabalho externo? Alguém está aplicando uma força aqui
para esse líquido poderia ser uma bomba, né? Para ele sair da parte mais baixa para ir para a parte superior, né? Não é um movimento natural. Por isso que nós temos um trabalho externo. Por quê? Porque nós temos uma força externa atuando aqui. Então, beleza. Então, nós, ó, energia no ponto 2 menos a energia no ponto 1 é igual a um trabalho externo. Quais tipos de energia que nós temos aqui no ponto 2? A energia cinética mais a energia potencial. Ó, tá aqui. Só que a velocidade nesse ponto é a velocidade 2, a massa 2 e a altura é h2, que nós chamamos aqui. Menos a energia potencial no ponto 1. Parecido, só que ao invés de velocidade 2, a velocidade é 1, a massa é 1 e o h é 1. Isso tudo é igual a um trabalho externo. Eu substituí a massa, peguei a massa aqui, ó, a massa é igual a ρ vezes V, só que V é igual a dx, então dx é essa partezinha aqui, ó, que o fluido, ele entrou, vamos dizer assim. Então, a massa 1 é igual a ρ, o ρ é a densidade do fluido, ele não vai mudar. Então, ó, a massa é a densidade do fluido vezes o volume é igual a essa área 1 vezes esse ΔX1. Tá aqui. Por que eu coloquei esses termos todos em evidência? Porque tudo tem a massa, ó. Tá vendo? Todos eles têm a massa, então eu coloquei em evidência. Então aqui dentro sobrou velocidade 2 ao quadrado sobre 2 mais GH2, só. Então o que eu fiz daqui para cá? Fiz bastante coisa, né? Eu substituí a massa por ρV, só que V é A vezes ΔX. Então aqui no ponto 2 é A2 AX2 e no ponto 1 é A1 vezes ΔX1. E aí ainda não corta não, tá? Isso tudo é igual a um trabalho externo. O trabalho não é força vezes deslocamento? Faltou aqui, ó, força vezes o deslocamento. Só que a gente escreveu força como sendo pressão vezes a área. Então tá aqui, ó, a pressão 1 vezes a área 1 vezes ΔX1 menos P2 A2 vezes AX2. Professora, por que aqui estava menos aqui era os índice 1 e agora aqui inverteu? Esse ponto aqui do fluido, ele realiza trabalho sobre esse outro segundo ponto. Então, esse trabalho aqui é motor, esse trabalho é resistente. Por isso que esse é negativo e esse é o positivo. Lembra lá do segundo bimestre? Agora sim nós podemos cortar aí, né? A gente vai passar dividindo, na verdade. Então, ó, A1 com A1 vai embora, X1 com AX1... Ah, não, né? ΔX1 com ΔX1 vai embora, A2 com A2 também, e ΔX2 com ΔX2. Então, a gente vai reorganizar isso aqui. De que forma? Colocando tudo que tem o termo 2 para um lado, tudo que tem o termo 1 para o outro. Então, ficou dessa maneira. Essa é a equação de Bernoulli. Então, o que isso quer dizer? Que a pressão mais a componente, vamos dizer assim, da energia cinética mais a componente da energia potencial, ela é uma constante. Então, essa equação aqui é a equação de Bernoulli, e nós conseguimos comprovar ela, certo? Então, nós vamos fazer dois exercícios resolvidos, um da equação da continuidade e o outro da equação de Bernoulli. Então, ó, o primeiro está assim, um fluido escoa a 2 metros por segundo em um tubo de área transversal igual a 20 milímetros quadrados. Qual é a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é 100 milímetros quadrados? Pessoal, presta atenção. O que aconteceu com a área? Diminuiu a metade. O que vocês acham que vai acontecer com a velocidade? Sem fazer conta nenhuma. A velocidade tem que dobrar. Mas aqui, ó, eu fiz a continha. Então, ó, a velocidade 1 era igual a 2 metros por segundo, a área 1, 20 milímetros quadrados, a área 2, 100 milímetros quadrados, e V2 é o que nós queremos saber. Precisamos transformar isso aqui, porque isso está em metro, isso não? Não precisa, porque as unidades de área tá a mesma. Então, da equação da continuidade, a gente tem que A1V1 é igual a A2V2. Isolamos o V2. Então, V2 é igual a 1V1 dividido por A2. O que a gente fez aqui? Substituiu 200 vezes 2 dividido por 100. Então, 200 vezes 2 é 400, divide por 100, 4 metros por segundo. Lembra que eu falei? Então, é só você observar, se a área reduziu a metade, a velocidade tem que dobrar. Por quê? Para manter o fluxo. Tranquilo? É isso que a equação da continuidade nos diz. E para finalizar o nosso vídeo, um exercício resolvido sobre Bernoulli. Então, ó, a área de entrada do tubo inferior do reservatório indicado na figura que vai estar no próximo slide vale 0,75 metros quadrados. A água entra nesse tubo com velocidade de 0,4 metros por segundo.
No gerador, instalado a uma profundidade de 183 metros abaixo do nível de entrada desse tubo, a área de seção reta é igual a 0,032 metros quadrados e a água escoa com velocidade de 9,4 metros por segundo nesta saída. Calcule a diferença de pressão entre a entrada e a saída, sendo a densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é um E. Aqui, ó, erro meu, vou arrumar para pôr no material de vocês. É um S, tá? De segundo. Então, esse é o reservatório. A água vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Aqui está escrito 183 metros, que é a diferença de altura entre esses dois. Lembrem-se, sempre que a gente for falar de energia potencial, a gente tem que adotar um referencial. Então, eu adotei o referencial como sendo zero aqui, e aqui o 183. Se você adotar aqui como sendo zero, a altura 2 vai ser menos 183, mas vamos lá. Então, tá aqui a resolução. Ó. Tirei todos os dados que estava lá no enunciado. Então, ó, o que eu falei da altura? Eu considerei a altura 1, 183 e a 2, 0, porque ela está mais abaixo. Se eu tivesse feito essa 0, a 2 seria menos 183. Os dois jeitos tá certo. Ele quer saber a diferença de pressão entre os dois pontos. Então, lá de Bernoulli, ó, a gente não vai ficar provando toda hora, a gente já pega ela pronta, né? Então, a pressão 2 mais ρ vezes V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH2 é igual a pressão 1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1. Por que esse termo ficou zero? É uma multiplicação tudo isso. A altura 2 vale zero, então quando eu multiplico zero por tudo isso, vai dar zero. Eu quero a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1. Então eu passo essa pressão 1 para cá, que é o que eu quero. Copiei tudo que já estava do outro lado direito aqui, ó, só copiei, ó. E isso aqui, esse termo está positivo, ele vem para cá negativo. E daqui para cá eu só substituí os valores. Então, ρ é a densidade da água, tá aqui. O 0,4 é a velocidade de entrada, A ao quadrado, não se esqueçam, mais o ρ da água é 10 a terceira, vezes o G que é 10, vezes 183 que é o H1, menos 10 a terceira, que é o ρ da água, vezes a velocidade de saída ao quadrado dividido por 2. Então, resolvemos isso aqui, resolve primeiro o quadrado, deu 80, resolvemos isso aqui, deu esse valor, menos a resolução desse valor aqui. Pronto, então a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1 é de 1,78 vezes 10 a sexta Pascal. Certo, pessoal? Então eu vou postar esse material lá no Classroom, o vídeo também, assistam, anotem, façam as anotações, tirem dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no Class. Bons estudos! Até a próxima! Tchau, tchau!